Alô, pessoal, beleza pura com vocês? Bora para mais uma aula aqui, pessoal, de Scalper. Scalper bem explicadinho, tá bom? Tudo que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha só, desde o início, tá bom, pessoal? Olha o que eu estou querendo dizer para vocês aqui, ó. Estou com o gráfico diário aberto. Vocês poderão ver isso aqui, ó. Diário aberto, beleza? Então, vamos lá. Olha o que está acontecendo aqui no diário, pessoal. Olha isso, olha. Né? Está numa leve tendência de alta, mas muitos anos atrás. Ó. Aqui, ó, nós estamos buscando 2015, nós estamos em 2025, 10 anos atrás. Tá? Mas eu estava mostrando para vocês o seguinte, para vocês verem como é que está subindo no longo prazo, tá bom? Aí a última pernada que nós podemos analisar, pessoal, é essa daqui, ó. Essa mais macro. Aqui nós está numa região dos 50, tá bom? E daqui o mercado está querendo subir. Já rejeitou muitas vezes aqui nesse local. Ó. Então ele está querendo subir na ponta do preço. Então ele está querendo subir, ó, porque foi lá, pernada, pullback e agora tem que ir para o topo. Só que nós precisamos hoje só um pedacinho aqui assim para ganhar muito dinheiro. Ó precisa nem esperar ele vir para esse topo, não. Esse topo aqui é a previsão dele vir no longo tempo. Mas nós precisamos só do pequeno pedacinho, tá bom? Aí nós dá o zoom assim de novo, pessoal, ó. Mas chegando na ponta do preço. O que nós já vemos aqui? Nós olhamos 10 anos atrás, né? Aqui nós já está no ano de 2025. Ó. Vocês podem olhar para trás, aqui está 23, aí aqui 24, aí aqui 25. A data está embaixo. Tá? Aí, olha só, pessoal. Então, aqui no ano de 2025, o que a gente pode ver aqui? Ó? Olha, tendência de alta. Olha aqui, canal de alta. Então, o mercado está no topo aqui, quase chegando aqui no canal, no topo do canal de alta para cair. Tá? Então, nós estamos em um local de briga. Aqui eu já observei isso na ponta do preço. Está subindo. Só que essa última pernadinha aqui, ó, para o canal, ele já está no topo. Vocês estão entendendo, pessoal? Esse topo bem aqui, ó, é o topo de tudo. Vocês podem observar, alta, tá de alta sim, mas nós temos um canalzinho. Olha aqui, ó, aqui está no topo, na briguinha. Aqui o mercado pode cair ou pode trabalhar o dia inteiro lateralizado. Eu disse para vocês que eu vou explicar bem explicadinho. Então é isso aí que eu vejo, tá bom, pessoal? Então nós vamos fazendo assim, ó, vamos voltando, dando zoom. Nós sabemos que esse mercado aqui, se ele quiser romper isso aqui, ó, você sabe que isso aqui é uma barreira, tá? O mercado pode ficar lateral aqui o dia todo, como ele também pode romper. Aí, pessoal, nós temos esses alvos para cá, ó. Da última linha do último preço aqui, ó, olha os alvos que nós temos. Aqui para cima, esse aqui tem essa pernada inteira ainda para percorrer aqui para cima, para vir buscar topo. Só que nós estamos nesse topo, então não devemos olhar para cá ainda. Então, ainda, isso aqui não é alvo, tá bom? Nós temos que ver primeiro se vai sair dessa briga, tá bom, pessoal? Então, não vamos focar muito além. Vamos focar no momentaneamente. Vocês notaram que eu fui buscando lá de trás, 10 anos atrás, vai, até chegar nesse ano, agora até chegar no último dia de trabalho. Está nos topos. Mas só que pensando naquele longo tempo, ele está nos 50% para alta. Então, ele está querendo ir para o alto, mas aqui, momentaneamente, temos esses acidentes. Então, vamos começar o dia hoje trabalhando com acidente. Tá bom, pessoal? Olha só, aqui, ó, esse candle 179, viu que eu já estou falando agora no último dia, tá vendo? O candle 179 rompeu o 178. E, além de tudo, olha que coisa linda, rompeu um topo. Olha lá a linha do último preço, está um pouquinho acima do topo rompido. Olha lá, ó. Tá vendo? Está acima do topo rompido. Então, se esse mercado desse dia aqui, ó, rompeu essa máxima, ainda rompeu o estopo, ele está querendo ir para o alto. Porque esse último dia aqui, pessoal, ele tinha que confirmar esse rompimento aqui. Ele confirmou e ainda confirmou até o topo. Olha aí, ó. Uma vez que esse candle 179 triscou no topo,
esse é o outro tinha que romper. E ele rompeu, tá vendo? Então, hoje é mais ou menos, é uma briga entre aspas, tá? Pode ser briga e pode não ser briga. Tá mais para alta. Por quê? Bora colocar uma linha aqui. Bora colocar uma linha de verdade mesmo, para nós saber o que o mercado fez aí, tá? Então, hoje, o que é que esse candle que nós vamos trabalhar nele hoje, o que, que ele tem que fazer para nós? O que, que ele tem que fazer? Ele tem que romper isso aqui tudo, ó. Ele é um candle ímpar, porque ele é o 181. Ele é o ímpar, ele tem que romper o 179 para cima. Então, nós sabemos, pessoal, que está difícil dele lá em cima. Como, Roberto, está difícil? Olha quantos pontos tem isso aqui. Vou mostrar para vocês. Ó. Da linha do último preço para lá, não está muito difícil. Está 788 pontos. Não está muito difícil, não. Pensei que estava, mas é porque eu estou com o zoom muito grande no gráfico, tá? Então, ele pode sim fechar o dia acima de tudo. Acima de tudo. A obrigação desse candle que vai trabalhar hoje, pessoal, é de subir, tá? E nunca de romper essa mínima aqui para baixo. Mas se ele vir aqui para baixo, pessoal, ó, nós podemos saber que ele não veio para cá para ficar aqui. Ele só deve estar fazendo pavio, igual o 180. Olha o pavio que o 180 fez. Mas fechou acima da linha. É igual esse daqui, ó. Ele pode vir aqui para baixo, mas ele tem que fechar acima disso e até acima disso. Tem que fechar acima da linha branca, acima do 180 e acima do 179. Mas se ele não fechar, aí é com ele, né? Mas esse é o estudo que nós olhamos antes de operar. Belezura? Apesar, pessoal, que nós vamos fazer scalper, mas vamos fazer direitinho as marcações, tá bem? Vamos fazer bem direitinho as marcações. Então, eu vou fazer para vocês aqui, ó, máxima, mínima e 50% desse último candle, tá bom? Vou colocar elas picotadinhas. Olha aí, pessoal, já colocamos máxima, mínima e 50% do dia anterior, ó, que ele serve de uma referência boa para a gente. Pelo menos para a gente saber onde que eu estou, para onde que eu tenho que ir. Aonde ele está, pessoal, ó, ele está acima dos 50% dele mesmo. Então, eu tenho que vir para o topo, tá? E depois para o topo e assim por diante. Esse é o diário, né? Então, não devemos confiar nele 100%, que ele é mais região. Vamos colocar essa linha aqui, pessoal, ó, de verde, que é o máximo que eu enxergo de onde ele pode vir. Se ele está a tendência de alta, ele não pode negar isso aqui não, tá? Então, pessoal, vamos nós buscar referência aqui para trás, para cima da linha do último preço. Aqui tem uma, ó. Aqui tem uma, pessoal, olha só, topo, né? Rompido e negado e testado 4 vezes. Ele está fraco. Se ele está fraca, vamos deixar ela inteira assim, por causa que já tem linhas picotadas entre ela. Então, bora deixar ela aí. Bora puxar mais. Aí aqui, pessoal, olha só. O 190, ou é 191, mais ou menos, ele é um fundo rompido com 2 testes, tá bom? Então, o mercado tem que ir lá ainda. E o próximo alvo, pessoal, está muito assim, é um buracão. Aquela lá, nós podemos colocar ela de vermelho, tá? Vamos colocar ela de vermelho, que já é a última já. Pronto. Agora, pessoal, nós vamos lá por 60 minutos para a gente ver o que a gente vai fazer aqui no gráfico. Olha, ó, tá vendo a distância? Tá aí, ó. Então, eu disse para vocês que eu vou mostrar tudo nesse replay, tá? Vou mostrar tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que eu ver, eu vou falando para vocês. É como se eu operasse na minha real. O máximo que eu vou operar mais do que na minha real aqui, que aqui eu vou estar com mais coragem, porque é simulador. E lá na real, eu iria pegar menos gain. Eu iria pegar 8 trade ou uns 300 a 500 pontos. Para mim já estava bom no meu dia, tá? Porque a mão de contrato minha, eu controlo lá e bato a minha meta do tanto que eu quero ganhar no dia. Aqui eu posso fazer bem mais, porque o que eu estou fazendo para mostrar para vocês, eu tenho que mostrar o máximo de conhecimento que eu tenho, porque o meu máximo que eu mostrar
vai servir para cada um de vocês, tá bom? Eu tenho que mostrar para vocês aí, pessoal, o meu máximo, porque vai servir para cada um. Essa linha aqui, ó, ela tá aqui de branca, ela não é branca, ela é amarela. Deixa eu mudar ela aqui, é que ela mudou sozinha, tá? Vamos lá para o 60. Então é isso, pessoal. Essas são as diferenças que eu disse para vocês aí. Então, vamos agora para os 60 minutos. Olha, aqui, pessoal, a negação. Ó, rompeu, negou. Então, falta teste. Só que está rente com 50%. Você notou aqui, ó? Está bem no 50%. Então, ela está forte. Olha só para vocês verem, pessoal. Esse aqui, ó, é uma negação no 50%. Tá muito forte essa linha branca que eu coloquei aí. Muito, muito. Aí aqui, pessoal, temos outra negação aqui, ó. O 6, rompeu e negou. Tá? Então, vamos lá, vamos nós, vamos nós. Aí aqui fechou a linha para baixo. Tem um buraco aqui, ó. Aqui, pessoal, nós temos um topo aqui, ó, rompido, que merece um teste. E esse topinho aqui, ó, olha só, ele está bem arriscado agora, esse topo do 60. Por quê? Uma vez que triscou, o próximo candle já tem que romper isso aí, tá? Uma vez que a linha triscou, o próximo candle de 60 tem que fechar acima dessa linha branca. Se ele não fechar, pessoal, o mercado já mostra fraqueza para queda. Bora ver aqui? Não, nada nesse ponto. Bora ver aqui. Aqui temos gatilho. Ó, gatilho. Aqui mais em cima nós temos o quê, Roberto? Aqui tem uma linha aqui, ó, mas está marcada com a picotada. Então deixa quieto. Tá vendo, pessoal? Eu sei que as marcações eu já faço diário para você, diário já. Todos os dias eu faço, tá bom? Só seguir aí os vídeos do meu canal, maratonar aí, que vocês vão ver que eu faço todos os dias. E ficar atento que todas as noites eu coloco as marcações para o dia seguinte. Isso ajuda muito, pessoal. Quem tem dificuldade de fazer marcação, tá bom? Então, isso aqui dessa linha branca para essa, ó, ficou um buraco aqui, buraco. Se nós não quiser deixar esse buraco, pessoal, nós podemos dizer assim, ó, que é um fundo, mas está rente com a máxima já do dia anterior aqui. Ó. Por isso que é importante nós marcar, pessoal, essa máxima mínima de 50 do dia anterior, que ela dá uma noção para a gente. Olha aqui, ó. Estou marcando aqui, ó, mas está na máxima já do dia anterior. Aqui é um gap e aqui também é uma negação. Vou mostrar para vocês. Ó. Rompeu e negou. Merece teste. E aqui, ó, pessoal, máxima que ninguém rompe. Máxima que ninguém rompe. E depois aqui nós podemos marcar aqui, ó, rompimento com negação. Somente isso. Aí fechou na linha vermelha, tá, pessoal? Então, tá aí as nossas marcações para o nosso mercado que vamos operar agora. Aí nós vamos passar lá por 5 minutos e eu vou continuar conversando com vocês, tá bom? Vou continuar conversando com vocês. Vou colocar somente um gráfico, eu vou colocar aqui o mercado para girar e vou conversando e mostrando o que eu estou vendo. Olha aí onde o mercado nasceu, pessoal. Aqui nos fundos. Então, se ele nasceu nos fundos, vamos ver se vai romper fundos e dar sequência à queda dele, que ele tanto quer cair, né? Mas nós podemos analisar o seguinte, eu vou mostrar detalhes para vocês aqui, ó. Já podemos analisar essa região aqui, ó, pessoal, muito lateral, tá? Um dia e 2 dias temos aqui. Aqui é o terceiro dia, mas está nesse range aqui, ó. E o mercado nasceu aqui embaixo. Então, se o mercado nasceu aqui embaixo, nesse range, pessoal, eu já vejo compra. Porque ele está nesse range aqui, ele nunca saiu daqui. Tem 3 dias que ele não sai desse range. Vocês observou isso, pessoal? É uma lógica que nós devemos analisar, tá bom? Se ele não tem passado desse range aqui para baixo, ó, então daqui nós já lê compra, tá? Aqui já é região de compra. Agora vamos ver se o primeiro candle fecha, alguma coisa acontece, ele rompe esse aqui para baixo. Até porque aqui temos topos, ó, que cada topo tem que ser testado, tá? Só que esse topo aqui já foi testado várias vezes, ó.
Ou então as duas aí, vai. Mas é região de compra, tá? Então isso aí eu já vi no gráfico. E acabou o papo. Entenderam, pessoal? Então, pessoal, eu estou numa região de compra, tá? Se eu for meio, vamos dizer, meio agressivo, eu posso entrar no scalper aqui que paga, ó. Scalper aqui para cima paga, mas eu não vou fazer no primeiro candle, que eu prego isso para vocês, de não fazer a operação no primeiro candle. Então, não vou fazer. Eu falo, então não posso fazer, né? Tá bom? Mas eu vejo que aqui que eu falei para vocês, região de compra, que está nos fundos. Agora, se ele fechar abaixo de todos os fundos, aqui, ó, aí ele está dizendo que ele quer cair. Vocês viram que ele já, vocês viram que ele já veio nascer já aqui perto da mínima do dia anterior? A mínima do dia anterior, pessoal, tá bem aqui, ó. Ó, mínima do dia anterior, tá? E já está quase rente com a linha verde. Então, isso aí, para mim, é região de compra. Aí você fala, mas e o gatilho de compra? É outra coisa. Outra coisa, gatilho. Região é uma coisa, gatilho é outra. Tá bem assim, pessoal? Então, vamos esperar. Eu dou o zoom assim, porque eu gosto de ficar olhando para trás, para me saber onde é que eu estou, aonde é que o gráfico se encontra. Bora colocar aqui, pessoal, 5 contratos. E vamos colocar a estratégia de 40 pontos, só para nós entrar na compra, que ele ainda não andou muito, tá? Por que eu ainda entrei na compra? Porque eu olhei aqui para o mercado, agora que esse candle abriu, ó, e ele não andou muito, ele patetou aí, patinou para cima, patinou para baixo, e esse primeiro candle me deu uma informação muito boa. Ele fechou muito grande, pegou, pessoal, pegou a parcial, tá? Olha aí, ó. Agora eu estou para sair, eu vou tirar o meu gain lá de cima, porque eu vou buscar muitos pontos e vou fazendo scalp. Eu já estou protegido, ó, com 10 pontinhos. Se ele vir para baixo aí, pessoal, ele já me tira aqui com 10 pontos. Ó. Mas perder nada, eu não perco mais nessa operação. Eu já entrei, pegou a parcial e protegeu. Tudo na mesma hora. Vocês podem olhar aqui, ó. 10 pontos protegido e já estou comprado aí com 140, 130 e poucos pontos. Já protegido com 10 pontinhos. Então, desculpa, tá, pessoal? Vou falar muito para vocês, vou tentar falar tudo que eu vejo, tudo que eu olho. E o diário, o que foi que ele falou para nós, que eu falei para vocês desde o início do mercado? Ele está aqui, ó, nasceu nas mínimas, região de mínimas. Então, ele tem que subir. Por que ele tem que subir, Roberto? Olha aqui, pessoal. 3 dias nessa lateralização. E ele nasceu aqui no fundinho. Ele não nasceu bem na linha do fundo, tá, pessoal? Mas é região, região. Com pavio daquele tamanho para baixo, como é que não entra na compra? Diz aí, olha isso. Aí, pessoal, ele deixou esse pavio muito grande para baixo, ele fechou acima dos 50% dele mesmo, numa região de compra. Não tem nada que impeça nós pegar essa compra. Tava tudo bacanizado para nós pegar ela. Então, deixa o mercado embora. Eu estou com um contrato, olha a minha boletinha lá, que maravilha, 300 e poucos pontos, estou na tranquilidade e vamos deixar rolar o mercado aí. Vamos deixar rolar. Vamos ver o que nós vamos fazer para ganhar dinheiro. Tá bom assim? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte: no início, eu vou fazer scalper com um contrato. Por que com? Porque o preço ainda está perto da ponta do preço. Se eu colocar muitos contratos, o preço gruda e eu fico negativo. Eu não posso ficar mais negativo. Vocês poderão ver, ó, com a boleta desse jeito, eu não posso mais sair perdendo, não posso mais ficar negativo, de jeito nenhum. Então, eu tenho que gerenciar os scalpers que eu vou fazer. Eu não posso colocar mais de um contrato, 2 ou 3, porque senão, pessoal, se o mercado voltar uns 50 pontos, eu já fico vermelho aqui, ó, na boleta. Agora, com um contrato, não, é mais difícil de ficar vermelho. Aí, conforme eu vou juntando gordura aqui, ó, eu vou aumentando o meu número de contratos, e vou apertando a mão, e vou tirando o leite do mercado. Entenderam, pessoal? Uma aula dessa aqui, pessoal, é aula de mentoria. Aula de mentoria. Aula de estar mostrando para os alunos da mentoria, aula paga. E eu estou passando aqui para vocês, ó, 100% gratuitamente, para vocês
deixar o like aí nesse vídeo, tá bom? Pessoal, para um pouquinho aí de assistir, deixa o like, volta a assistir de novo. Faz isso, tá bom? E se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no meu canal, pessoal. Dá essa força aí para mim, que eu estou lutando aqui para crescer o meu canal, tá bom? Então, eu luto aqui passando aulas para vocês e vocês me ajudam aí no like, tá bom? Quer ver? Eu vou colocar o de 60 agora. Não era caso nem da gente querer tanto 60. Olha aí, ó. Tá vendo? Tá nos fundinhos aqui, região de fundo. Tudo isso dá para ver nos 5 minutos, tá, pessoal? Por isso que muitas das vezes vocês veem eu trabalhando sem o gráfico de 60. Porque dá para ver nos 5 minutos. Porque por esse motivo eu dou aquele zoom pequeno, grande, médio, pequeno. Aquele zoom pequeno, grande, médio, pessoal, a gente vê o mercado no 60, no diário, no mensal, no semanal, no 5 minutos, no 1 minuto. Tem todo o tempo gráfico que tu imaginar. Isso aqui, ó, você consegue ver, ó, se você der o zoom assim, tá bom? Mas, ó, o 60 tá a mesma coisa, ó, pavilhão para baixo querendo subir. Região de compras e o candle fechou acima dos 50% dele mesmo, fechou, é compra, não tem conversa, tá bom? Não era os 60 minutos, não era o 10, o 15, o 5 que ia dar contra isso aqui, não. Tudo tá a favor. Então, pessoal, agora, o que aconteceu com esse candle bem aqui? Ó? O 2 rompeu o 1, tá? O 3 veio aqui testar o 50% do candle anterior. Tá bom assim? Mas eu não vou entrar nesse candle aqui ainda de compra, não. Vou ser mais cauteloso um pouco. Tem hora que eu sou agressivo, mas tem hora que eu meto o pé no freio um pouco, dou uma analisada direitinho o que eu posso fazer e fico aguardando a melhor operação, tá bom, pessoal? Olha ele caindo, ó. Ele está querendo cair, tá? Ele está só caindo. Se ele negar aqui, aí já molhou um pouco a nossa compra. Eu não fico olhando para cá, pessoal, para a boleta, para falar assim, eu estava ganhando 300 pontos, agora eu já estou perdendo a metade, ó, eu estou só com 150. Não, pessoal, não, eu não penso nisso, tá? Eu fico olhando a minha operação aqui. O que, que eu devo fazer? Então, vamos esperar esse candle aí fechar, para a gente ver o que a gente vai fazer. Olha aqui, pessoal, o que está acontecendo? Olha, ele está negando o movimento, quase negando, falta 38 segundos, ele está quase negando. Então, pessoal, se esse candle está quase negando, eu vou mostrar um detalhe para vocês, tá? Eu não vendo porque eu estou comprado. Primeiro item. Se eu estou comprado, eu não vou vender. Mas aqui está caracterizando uma venda. Mas eu não vou vender também, mesmo se eu não tivesse comprado, pessoal, eu não iria vender numa tendência de alta. Tá bom assim? Então, fica a dica aí para vocês. Se você está vendo o mercado só de alta, como é que vocês vão pegar uma vendinha numa simples negação? Bora ver se vai negar. Se fechar abaixo da linha fluxo, ele negou. Aí ele fechou confirmando venda. Mas numa tendência dessa aqui, ó, que aqui está na região de fundo, região compradora, não vamos pensar em venda. Vamos pensar somente em compra, até porque eu estou comprado. Olha aí, ó. E por que eu não entrei na compra, pessoal? Porque ele caracterizou venda. Olha, ó, você viu que o 2 rompeu um, o 3 veio e negou, esse aqui tinha que cair ou ficar somente abaixo da negação, né? E ele está subindo. Tá vendo como é que o mercado é? Por que, que ele está subindo? Contra o que ele informou para nós. Porque a tendência mais macro é de alta. Então, pessoal, aquela leitura que a gente faz no início, aquele zoom que a gente puxa o gráfico para lá e para cá, você não pode esquecer dela ao longo das suas operações. Que às vezes você vai lá, olha o diário, olha o 60, olha o dá o zoom de tudo quanto é tipo, olha tudo. Quando você vem operar aqui, você esquece do que você olhou, aí você aperta qualquer lugar, aí é claro que vai perder, tá bom? Responde aí, pessoal, se a carapuça serviu para alguém aí, responde, tá bom? Assim, só para descontrair um pouco, você imagina assim, nossa, ele falou comigo, eu analiso tudo isso, mas na hora que eu vou apertar o dedo, eu esqueci daquilo que eu analisei. Pode comentar. Eu sei que acontece, porque acontecia comigo, tá bom? Então, se eu li o mercado lá no início, eu tenho que ficar lembrando do mercado que eu olhei lá no início, tá bom assim? Por esse motivo, eu fiz as marcações.
O que acontece com essas marcações, pessoal, que eu fiz aqui, principalmente essas três, ó, essas picotadas, para saber onde é que eu estou e para onde é que eu vou. Se eu não estou com o mercado está aqui, ó, em uma região de 50%, olha os 50% aqui atrás, ó, 50% do dia anterior, pessoal. Então, ele só tem que subir. Do fundo, ele já veio. O mercado ele faz muita pegadinha para a gente, tá bom? Ele tem que subir. E vamos ver como é que esse cano vai fechar. A obrigação dele é fechar só abaixo da linha fixa, tá? Abaixo da negação. Se ele fechar acima da negação, pessoal, eu já lasco um scalper de compra nele de 30 pontos no último segundo do candle para o primeiro segundo do outro. Olha aí, pessoal. Você notou que ele está fechando alto? Ele está fechando na alta? Olha aí, ó. Ele está fechando na alta, ele está agredindo, ele está passando dos 50%. E é aqueles 50% que eu falei que ele não podia perder para baixo. Ele perdeu, mas ele está subindo, por causa do mais macro. E eu vou pegar essa comprinha, mesmo que ele fechar careca. Qualquer jeito que ele fechar, eu vou pegar, porque ele deve ir alvo lá na cabeça do 2. Tá bom? Olha o alvo, né, lá na linha amarela. Ó. Depois que foi uma vez, ninguém foi lá. Então lá é o alvo dele, o próximo. Ó, no segundo, último segundo desse, para o primeiro segundo do outro, eu entrei, porque eu sou agressivo. Pegou e pagou. Tá vendo, pessoal? Pegou e pagou. Nesse scalp eu fui agressivo, porque o certo era esperar ele vir aqui embaixo, testar a negação e subir. Mas como é que a gente vai esperar ele descer tudo isso aqui, ó? Se ele descer tudo isso aqui, eu já compro de novo aqui embaixo, ó. Entendeu? Que é região de compra de novo. Aqui também é região de compra, porque ele devia esse alvo aqui em cima na linha amarela. E ele veio dar o alvo dele. Agora, se ele cair, eu compro aqui embaixo de novo. Ó. E se ele continuar subindo, quando o próximo fechar, eu compro de novo. E assim vai. Então, eu estou falando para vocês hoje tudo que eu estou vendo. Olha aqui, pessoal, falta 30 segundos para ele fechar. Foca nisso, tá? 30 segundos para ele fechar. Ele já triscou na cabeça do 2. Eu falo cabeça, pessoal, mas é a máxima do 2, tá? Na linha amarela. Ele triscou na linha amarela. Se ele fechar rompendo, é scalper na cabeça. E se não fechar rompendo, eu tenho que esperar o outro candle. Bora ver. 4, 3, 2, 1. Entrei. Entrei, pessoal, porque fechou rompendo, tá? E pronto, fechou rompendo uma parte muito importante, que é o candle 2. Ele fechou rompendo 2. Ele ainda fechou acima, olha, ó, pagou, pessoal. Vocês notou que ele fechou acima do 2. Ele fechou acima da linha amarela, que era uma resistência, agora passou a ser suporte, ele venceu a região lá do diário, tá? Só que ele fechou careca. Qual é o defeito dele? Ele pode vir ainda nos 50% dele mesmo para voltar a subir, porque ele é careca. Ele tem que cair até nos 50% dele mesmo. Só que se ele não cair, é porque a tendência está muito forte de alta. Pode ser que ele não volte. Por esse motivo, eu sou agressivo e entro no primeiro segundo, ou no último segundo desse, para o primeiro segundo desse. Porque se eu for ficar esperando esse teste, pessoal, às vezes ele não vem fazer e eu fico fora do trade chorando, chorando, chorando. Então, eu já analisei meus custos e benefícios, eu sei que eu posso entrar assim, tá? Estou falando o que eu sei. Aí, pessoal, tem aluno que olha no meu scalp e fala assim, ah, mas 300 pontos de scalp mata. Sim, mas eu não vou esperar ele voltar, criatura, e pegar meus 300 pontos de scalp, de stop. De jeito nenhum, eu não vou esperar ele me dar o stop de 300 pontos. Se ele romper mínimo aqui, ó, às vezes está com 50 pontos, eu vou lá e saio. Porque eu tenho que ter noção onde é que eu estou, o que eu quero e o que o mercado está me falando. Se o mercado está me falando que vai me dar o stop de 300 pontos, por que eu não saio logo? Eu vou ficar esperando ele lá me dar o stop de 300 pontos? Então, pessoal, parem com isso de pensar assim, ah, mas stop de 300 pontos. Sim, mas eu não deixo o stop fixo lá de 300 pontos, não. Eu inicio com ele de 300, mas eu vou ajustando, é. Entenderam, pessoal? Mas se vocês quiserem falar, pode falar, tá bom? Eu não brigo, não. Eu amo. Eu amo conversar com vocês. Eu amo responder os comentários, tá bom? Pode comentar no meu vídeo. Vocês podem ver, pessoal. Eu sempre respondo todos os comentários, sempre. Tá bom assim?
Então, vamos estudar, vamos estudar. Faltam 2 minutos para esquema. Vamos falar um pouquinho da obrigação desse esquema que está aberto, pessoal? Ele é, olha só, está tendo rompimentos, tá? Então, ele é o 6, ele tem que ficar abaixo do, acima, aliás, do último, não, acima do último rompimento, que no caso é esse daqui, mas ele não precisa ficar acima, ele pode ficar acima do último rompimento, que é o par dele, que seria o 4. Mas só que o 2 fez uma máxima mais máxima do que o 4. Então, ele tem que ficar acima do 2, tá bom? O 6 tem que ficar acima do 2. Quer dizer, acima da linha amarela. Quer dizer, acima do último rompimento. Para quê? Para ele confirmar o rompimento, dizendo que o mercado tem que subir, tem que ser para cima. Porque se ele não confirmar esse rompimento, fechar abaixo da amarela, ele já está negando o rompimento do 2. Aí o mercado vai cair. Isso que eu estou tentando explicar para vocês. Tá certo? Olha aí, pessoal, ele triscou numa região importante, que é os 60 minutos. Aquela linha lá, ó, que triscou agora é uma região muito importante. É um topo negado, é uma negação, tá bom? Rompido, olha, foi negado com um teste, ó, um teste. Só que facilmente vai passar dela, porque o mercado está em tendência de alta. Tá? Agora, se o mercado tivesse tendência de baixa, às vezes resistia mais aqui. Mas, pelo visto, ele não vai resistir, porque o mercado está em tendência de alta. Aí vamos ver, pessoal, se esse candle aí, como é que ele vai fechar. Se ele fechar confirmando um rompimento, deixar pavio mais de que 30 pontos acima, mesmo para baixo dessa negação, eu entro de novo no scalper, ainda com um contrato, mas daqui a pouco eu já coloco 2 contratos. Bora ver, falta 30 segundos. Tomara que ele ainda feche acima da negação, que é melhor ainda, que ele já desnega. Aí essa negação dos 60 minutos, nós já podemos tirar ela daí, que ela não vai mais valer nada. Ela perde a validade, pessoal. Porque ela é uma negação, que faltou esse teste aí, ó, mas se fechar acima dela, já acabou. Bora lá. Entrei. Entrei, pessoal. Entrei por quê? Você notou que esse candle fechou rente com 50% dele mesmo? Ele paga para baixo, pagou. Tá vendo, pessoal? Ele paga para baixo e paga para cima, porque ele deve ir na máxima dele mesmo. Ele já foi, ó. E se ele vir para baixo, ele vai fazer o teste de rompimento do 5. Ele tinha que testar o rompimento aí do 5. Olha aqui, ó, houve um rompimento. Então eu tinha que vir aqui para baixo testar esse rompimento. Ele pagava para baixo e pagava para cima. Quem pegou para cima, por que eu peguei de compra, pessoal? Primeiro, porque eu estou comprado. Segundo, porque eu estou a favor da tendência. Então, pronto. Se eu sei que eu tenho que pagar para baixo, eu esperaria descer aqui. Quando eu estivesse subindo, eu entrava. Então, você tem que ver todas as possibilidades. Ó. Ele paga para baixo e paga para cima. Qual que você vai pegar? É venda? Não, vou pegar a compra, porque eu estou a favor. Olha aí, ó, a favor, criaturinha. A favor da tendência macro. Então, eu não vou operar contra a tendência. Por esse motivo, estou comprado. Olha a minha boleta, que maravilha. Agora, pessoal, eu vou subir para 2 contratos, tá? Porque meus scalpers de 2 contratos já não vai afetar nada no meu gain. É isso que vocês têm que entender, pessoal. Faz uma operação gorda, bonita, e deixa o médio vir para baixo, e fica fazendo scalp com um contratinho, ó, a favor da tendência. Conforme o seu dinheiro vai subindo, aí você vai colocando 2 contratos, se subir mais, você passa para 3, subir mais. Daqui a pouco você está operando com 30 contratos, o bicho está 2.000 pontos contra a gente e nunca mais pega nós. Nunca mais. E sem ficar no vermelho em nenhum momento. Vocês podem ver, pessoal, que ele não me deixou vermelho em nenhum momento aqui. Nenhum momento. Porque eu estou sabendo gerenciar os meus scalpers. Entenderam, pessoal? Olha lá, aula de mentoria, viu? Se inscreva no meu canal, deixa o like, por favor, me ajuda, me ajuda. Vamos nós. Olha aí, pessoal, olha. Essa resistência que é o 60, pessoal, eu falei para vocês o seguinte. Se um candle fechar acima dela, nós poderemos tirar ela daqui. Mas não vamos tirar. Por quê? Porque aqui é os 5 minutos. E ela é válida para os 60. Você nota que ela é branca? Ela é uma linha de 60 minutos.
Então, se o candle de 60 fechar acima dela, aí sim, nós tira ela. Mas para tirar ela, tem que esperar o candle de 60 fechar, que falta 27 minutos. Caso contrário, aqui nos 5 minutos, pode costurar ela assim, ó, não tem problema nenhum. Ela ainda vale, porque o 60 ainda está valendo. Agora, depois que o 60 fechar, ela perde a validade. Então, vamos nós, pessoal. Qual é a obrigação desse candle aí que está trabalhando? Do 7. É somente ficar acima do 5. Ok? Olha aí, ó. Somente isso. Ficar acima do 5. Vamos ver se ele vai ficar. Eu já entro logo. Entrei. Entrei, pessoal, até adiantado, faltando 3 segundinhos. Não, é casinha, vai dar venda primeiro, ó. Aí, ó, pessoal, fiz uma coisa errada, tá? Aí, ó. Ó, venda primeiro. Só que essa venda só é para testar o teste de rompimento. Olha, ele já pagou mais de que 30 pontos para baixo. Muito, tá? Mas eu vou continuar na compra, porque eu estou a favor da tendência. Tá vendo, pessoal? Tanto que é bom a gente operar a favor da tendência, mesmo que você entre errado. Mas é mais fácil você acertar fazendo errado a favor da tendência do que você acertar contra a tendência. Não sei se é isso mesmo, mas é por aí. Vamos lá. É assim, pessoal. Ó. Vou falar de novo, tá? Se você percebeu que você entrou errado, seria venda e eu entrei na compra, é mais fácil acertar essa operação, tá? Do que eu ter entrado numa venda certinha contra a tendência. Não sei se vocês entenderam aí. Olha, ó, pagou. Mas ele pagou aqui também para baixo, pagou a casinha, ó. Tá vendo, pessoal? Ele pagou essa casinha bem aqui, ó. 30 pontinhos. Mas como eu estou vendido, como eu estou comprado, eu não vou vender. Você está entendendo? E, além de tudo, eu não vou vender contra essa tendência forte que o mercado está. Entenderam? Então, eu estou falando toda hora a mesma coisa, para vocês aprenderem e impregnar na cabeça. Aqui, pessoal, é uma negação dos 60 minutos, que ela está bem aqui, ó. É esse topinho bem aqui, ó. Ó, foi rompido pelo candle 10 e foi negado pelo gap e está fazendo o teste. Porque bem aqui, pessoal, existe um gap, ó. Nossa, pessoal, desculpa, mas eu gosto demais de ensinar. Então, eu gosto de ensinar bem certinho. Não gosto de deixar a desejar em nada. Ó. Você nota que o último dia, o mercado fechou lá em cima, ó. E depois, pessoal, ele nasceu aqui embaixo, ó. Olha aí, ó. Nós temos esse gap. Isso aí, pessoal, é uma diferença do dia anterior para o dia atual. E se o mercado nasceu em gap de baixa, se o mercado nasceu para baixo do último dia, foi aqui, ele nasceu aqui, então tem esse gap aqui, ó, essa diferença, ele é vermelho. Se isso tivesse feito o contrário, o mercado tivesse nascido aqui em cima, aí tinha um gap aqui também, ó, mas era verde, o candle era verde, não era vermelho, tá bom? Então isso aí é o verdadeiro gap. Olha aí, pessoal, quem pegou na venda aí, ó, ganhando dinheiro, olha. Tá vendo? Pagou logo de primeira, foi lá, pagou eu, e agora tá vindo pagar de novo. Por causa dessa casinha. Tudo isso aqui, porque quando um candle não rompe o outro. Ó. Então, pronto. Então, aquilo que eu ando falando também, contra a tendência, a favor da tendência, funciona de qualquer jeito. Funciona, pessoal, funciona. Só que nós temos que ter um psicológico assim. O que, que eu vou pegar? O que, que eu vou fazer? Você tem que saber o que você vai fazer na frente do gráfico. Ter certeza do que você vai fazer. Tá bom? Você não pode ficar assim mais ou menos. Ao mesmo tempo que está comprado, está vendido, está comprado, está vendido. Não, não é assim não. Olha, pessoal, por que, que eu marquei o candle 112 lá em cima? Porque 2 candles já triscou lá. Ó. Agora o próximo tem que romper aquilo ali. É para cima que ele tem que ir. O próximo tem que romper lá. Mesmo esse candle aí fechando abaixo dos 50% dele mesmo. Vocês notou, pessoal, aqui, ó, além desse aqui ter dado a casinha, e esse 7 ainda fechou abaixo dos 50% dele mesmo, e o outro veio aqui e pagou. Olha que maravilha, eu fico vendo tudo isso. Agora vamos ver. Eu estou vendo tendência de quê, Roberto? Eu estou vendo tendência de alta. Então, de qualquer jeito que o mercado vir para mim, é 2 palitos para compra. 2 palitos para compra. Só desse candle aqui, pessoal, de não romper o anterior aqui, ó, eu faço compra. Porque aqui podemos também ter essa casinha aqui, ó. Eu faço a compra no final dele. Quando ele finalizar, eu entro no primeiro segundo na compra.
Por quê? Agora, se esse candle aqui que está aberto, o 8, pessoal, fechar abaixo do 7 aqui para baixo, aí eu não entro mais nunca em compra, eu faço a saída da minha operação, ó, porque ele rompeu mínima. Se ele romper mínima, já era, não pode mais ficar. Não pode ficar em compra rompendo mínima. Então, já coloquei meu dedinho ali em cima, já estou esperando o mercado fechar para mim dar um gain nele. Olha aí, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Entrei. Olha aí, ainda fechou doji, ó. Fechou no 50% dele mesmo, cravado. Então ele paga para baixo e paga para cima. Doji é dúvida. Tá bom, pessoal? Ele fechou um candle todo branco, ó. Ele não tem cor nem verde para positivo e nem vermelho para negativo. Aonde ele abriu, ele fechou. Tá? Então, ele vai pagar para baixo e pode pagar para cima. Mas por que eu peguei para cima? Porque a maior força está para cima. Desde quando eu analisei o mercado no diário, ele está também acima dos 50%. Ele está acima de tudo. Ele está dizendo que ele quer ir para o alto. Então, como é que eu vou fazer a venda? Mas ele pode pagar para os dois lados, tá? Mas eu quero é compra. Olha aí, pessoal, deu compra. Por que eu dou o zoom, pessoal? Para me saber onde é que eu estou. Olha aqui, ó, o mercado nasceu na região de fundos, com essa LTA, linha de tendência de alta, paralisou tudo para baixo, está formando esse canalzinho e agora está chegando nesse estopinho bem aqui. Aí se torna perigoso de novo, tá? Aí depois tem a máxima do dia, que é essa linha picotada. Ai, 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 ai. Tá vendo, pessoal? Eu gosto de dar essa aula, eu gosto de falar dos candles, e além de tudo, eu estou passando conhecimento para vocês. Então, pessoal, vocês acertaram, viu? Pode seguir o meu canal, pode se inscrever, pode convidar o seu amigo trade aí, mão de alface, que não segura operação, que está só no loss. Convida ele para o meu canal, pessoal, para assistir os meus vídeos. Porque duas, três pessoas ganham. Primeiro, você ganha fazendo bem para a pessoa e para mim. Segundo, eu vou ganhar porque ele vai se inscrever no meu canal, vai assistir meus vídeos. Terceiro, ele também vai ganhar porque ele vai começar a acertar os trades dele. Então, todo mundo é feliz com uma ação que parte de você, tá bom? Então, faça isso, que você vai estar fazendo bem. E fazer o bem sem olhar quem, né? Deus agrada muitíssimo, muitíssimo. Então vamos fazer o bem, tá? Que Deus vai abençoar, que a nossa mente vai abrir no mercado, vamos conseguir ganhar dinheiro e pronto. E nós vamos destravar, virar essa chavinha aí na mente aí. Aqui, pessoal, é uma região que eu não faço nada, tá? Ó, vocês lembram que eu falei que está chegando uma região topo, ó, topo, 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 topo. Aqui é região de briga, tá? Só faço se ele romper tudo. Se não romper tudo, eu não faço venda porque eu estou comprado. Então, eu tenho que esperar ele romper tudo isso para me fazer mais compra. E se ele começar a querer só cair, cair, romper mínima, aí eu tenho que sair da minha operação para proteger o meu capital. Beleza? Então, vamos observar. Olha isso, pessoal. Ele está querendo fechar sem romper aquela região que eu falei para vocês, que é uma região de briga. Vocês podem ver que é briga. Ó. 4 candles já bateu aí e não rompeu. 4. Só agora. 4 candles. E não, olha, ó. Aí é para baixo, eu não vou com ele, não. Só que ele vai pagar os dois. Ele vai pagar a venda e vai pagar a compra. Porque ele fechou rente com 50% dele mesmo. Ele fechou rente com 50% dele mesmo, ele vai pagar a venda e vai pagar a compra. Eu só não vou pegar essa compra, pessoal, porque aqui está no topo, tá? É difícil pegar a compra aqui, ó. Tá? Aqui é venda. Aqui é região de venda, tá? Só que eu não vou vender porque, pessoal, primeiro, que eu estou comprado, segundo, que a tendência está de alta. Então, eu tenho que esperar o mercado mesmo decidir se ele vai romper ou se vai voltar. Eu tenho que esperar o mercado me dizer alguma coisa. Entender agora, pessoal? Você que estava pensando assim, aonde eu compro? Aqui é uma região de compra. Ó. Aqui eu já posso comprar, você quer ver? Ó, comprei. Por que eu comprei, pessoal? Um scalpzinho aí, ó. Porque ele chegou a beliscar as mínimas aqui tudo, onde ele nunca rompeu para baixo, e perdeu a força querendo ir para cima, e ainda tem mais de 3 minutos para eu Kendo trabalhar, tem muito tempo. Tá bom? Por isso que eu peguei esse scalpzinho aí, ó. Vamos lá ver se ele paga. Só peguei, pessoal,
porque ele veio para cá, ó. Olha, aqui já é regiãozinha de compra, de scalper, entendeu? Se você comprar aqui, ó, até aqui é gain, ó. Ixi, muito, ele vai pagar muito antes. Ele só deu um pouquinho para cima aqui, que eu acho que quando eu apertei deu atrasado. Às vezes você aperta e ele pega atrasado, entendeu? É, ó, região de compra de novo. Só que eu já estou comprado com dois, aí eu estou com três agora no momento. Eu não vou fazer mais nada, tá, pessoal. Aqui, ó. Olha, eu estou com três contratos comprados. Pode olhar aqui no meu boleto. Ó. E meu preço está longe ainda para me pegar. Agora, se eu meter mais dois contratos aí, o preço aproxima muito rápido. Isso aqui fica vermelho, essa boleta. Então, não vou fazer isso, né? Senão eu estou colocando o capital em risco. Agora, do jeito que está aí, pessoal, se esse mercado fechar aqui abaixo do 7, se ele fechar abaixo do 7 aqui, ó, eu tenho que sair no dedo, aqui, ó, tuf, sair da operação. Pronto. Porque isso significa que ele está querendo vir para baixo já. Porque aqui é uma região de topo, onde ele está só brigando. Se ele romper mínima, tchau, ele vai cair. Mas se ele não romper mínima, eu faço é compra de novo, nessa região aí. Essa região aí é a região de compra. Mínima do 9, nessa linha branca aí, ó. Então, aqui, pessoal, aqui embaixo é região de compra. Na linha branca aqui é região de compra. E aqui em cima é região de venda. Tão pertinho, né? Tá vendo, pessoal? Isso que você tem que se preocupar. Ah, eu vou pegar uma operação aqui para levar até o infinito? Não, pessoal, não. Por que eu estou comprado direto até o infinito? Porque eu estou só com um contratinho. Estou com três agora, né? Mas porque falta sair esses dois aqui, ó. Assim que sair esses dois, volta para um aqui de novo. Aí eu não vou ligar para o mercado, eu deixo eles se decidir nesse tubo. Eu vou ter lã, vou ter dinheiro, vou ter banca para isso, para esperar ele decidir e eu ir embora com ele. Olha aí, pessoal, pegou. Nossa, chega, peguei um susto aqui. Olha que maravilha. Não, isso aqui é maravilhoso demais, esse ensinamento que eu estou falando para vocês, pessoal. Isso aqui é 1 milhão de maravilha. Então, curte os meus vídeos, deixa o joinha aí para mim. Vai lá, deixa o joinha. Agora, se você já deu o joinha, pessoal, não vai lá de novo, não, pelo amor de Deus. Porque senão você vai dar o de joia. Aí não é bom para mim, não. Tá bom, pessoal? Senão você vai dar o de joia. O de joia não é bom, não. É bom só o joinha. Então, se você já deu o joinha, muito obrigado. Não precisa ir de novo, não, pelo amor de Deus. Brincadeira, tá, pessoal? Só para descontrair aí, que até eu fico rindo aqui de mim, né? Enquanto passa o candle aí, enquanto dá certo. Olha, pessoal, estou na região de quê? Fala para mim. De venda. Então, não vou comprar nessa região. Aqui, ó, região de venda. Ó. Se ele não romper tudo, eu não vou comprar. Pronto. É simples assim. Só isso. Não vou comprar. Mas você vai vender, Roberto? Não, não vou vender, que não é região de venda, mas não vou vender com a tendência louca dessa aqui. Ó. Só vou vender se ele romper esse mínimo. E, além de tudo, eu estou comprado. Então, não é região de compra, mas também não venda. É isso que vocês têm que entender. Que quando eu, pessoal, eu era assim, quando o mentor falava, pessoal, aí não é região de compra, é região de venda, viu? Eu lascava o dedo na venda com o carro dele, pessoal. E o mercado continuava subindo. Eu falava, ah, filha da mãe. Ele falou que não era região de compra, era de venda. Sim, era região de venda, mas não era para vender. Só que isso que eu não entendia, pessoal. Isso que eu não entendia. Aqui, ó, é região de venda, mas não é para vender. Só é para vender se ele começar a romper mínimas. Pelo amor de Jesus Cristo. Agora, se ele romper tudo, aí nós continuamos comprando. Aí nós podemos encher no salão e ir comprando ele. Vocês notam que eu deixo passar um candle, deixo passar dois, não opero num, não opero no outro, só opero na região que eu acho que deve. Mas é assim mesmo a vida. Não pode ser precipitado, mas sem ser precipitado de boa. Olha aí como é que eu estou conduzindo um trade maravilhosamente bem para vocês verem, pessoal. Vocês estão vendo isso aí? Vamos tentar pegar isso no simulador primeiro, né? Quando tiver bom, ótimo no simulador, no replay, você vai para o replay. Tentar pegar isso no replay. Tenta, 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 tenta. Pegou no replay, tá acertando tudo no replay, aí vai para o simulador no mercado real. Aí você não tem como adiantar, você não tem como atrasar. Aí eu quero ver, se você sair do mesmo jeito que você estava no replay, no simulador real, aí sim você pode virar a chave, passar para a conta real. Aí você vai ganhar dinheiro.
Mas, caso contrário, não brinca com o mercado, não, que toma o dinheiro da gente. Viu, pessoal? Ele toma. Eu não estou vendendo aqui ilusão para vocês. Falando, entra que você vai ficar podre de rico. Não. Estou ensinando os caminhos que você deve andar nele. Tá bom assim? Aí é você que vai ter que analisar se você está bom ou se você está ruim. Tá certo assim, pessoal? Não interprete mal, por gentileza. Olha aqui, ó, você notou que eu não estou preocupado com o stop? Stop loss meu tá aí com 280 pontos, protegido com 280 pontos, e está aqui embaixo o médio. O médio está embaixo. Eu nem estou me preocupando, pessoal, nem vou puxar stop para cima, não. Mas se eu quiser puxar, vamos lá. Proteger ele mais um pouco aqui, assim, abaixo dos 50%, um pouquinho, ó, 500 pontos. Pronto, pessoal. Ou eu ganho 500 pontos, ou eu ganho bem mais, né? Não sei a hora que eu vou sair. Vou sair quando ele começar a romper mínimas. Se ele começar a romper mínimas, ou eu ver ele enfraquejar, aí eu saio. Eu tenho que ver o que ele vai fazer para mim sair dele. Olha aí, pessoal, eu entrei na compra. Por que eu entrei na compra, pessoal? Porque ele rompeu tudo. Além de tudo, eu estou comprado, né? Aí eu entrei na compra porque está acima da linha branca, fechou acima da linha amarela, fechou acima dos 50% dele mesmo. Rompeu tudo, deixou mais de 30 pavio para cima, tem tudo para pagar essa minha compra. Aí eu entrei com dois contratos que não afetam nada no meu, na minha boleta, no meu dinheiro, no meu capital, no meu orçamento, tá bom? Não afeta nada, nem trisca, nem rela. É assim que vocês podem operar. Agora, se eu botar 8 contratos aqui, 10 contratos, ele aproxima na hora, fica vermelho aí na hora. Aí, se for uma operação for dar o loss, aí eu perco tudo e ele ainda me toma tudo isso ainda é muito mais. Aí, então, eu tenho que pegar sempre com um pouquinho de contrato. Por quê? Porque mesmo se ele me der o loss nessa operação, mas eu vou ficar positivo aqui na minha boleta. Isso é um gerenciamento da sua operação. Você tem que saber gerenciar ela, tá certo? Vamos ver se paga. Vamos aguardar, vamos aguardar. Olha aí, vamos ver se paga. É para pagar. Ele tem tudo para pagar. Vamos ver se ele vai pagar. O stop loss, pessoal, desse trade aí que eu entrei agora, que é dois contratos, ele deve estar aqui, ó, abaixo do 10, tá? Esses dois contratinhos bem aqui, ó, abaixo do 10. Mas é claro, ele está aí, ó, ele está 93, 98 pontos. Não está muitos pontos, não. Vamos ver, mas pagou. Beleza, já era. Não vai dar stop em mim, não. Olha aí, ó. Já era. Pagou de novo. Tá vendo, pessoal? Olha o candle de 60, o que está acontecendo, pessoal. 60 minutos. Olha que candle maravilhoso. Pavio testando as mínimas. Fazendo LTA. Olha aí, ó. LTA, linha de tendência de alta. Rompendo topo, rompendo o máximo anterior, rompendo tudo. O que eu quero mais na vida é ficar no trade. Tá bom, pessoal? Ficar no trade. Falta 2 minutinhos para ele fechar. Vamos ver como ele fecha para nós pegar o próximo trade. É claro que ele vai fechar rompendo. Fechou rompendo tudo. Tudo, 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 tudo. Aí, pessoal, essa linha aqui nós já podemos tirar ela. Essa aqui que era uma negação. Aí, ó, excluir ela, era uma negação. Agora, esse aqui, pessoal, bora ver o que ela era. Essa que ela tá. Ela era uma negação. Deixa eu ver se era. Era uma. Não, não era negação, não. Essa aqui, pessoal, ó, é a máxima do 6. É aqui. O 10 triscou na máxima do 6. Esse aqui ainda que está aberto, ele tem obrigação de ficar acima de tudo. Por isso que tem essa linha branca aqui acima do 6. Ó. Se ele ficar aí acima disso, eu já posso tirar essa linha também. Para não ficar poluído aí, não ficar vendo linha demais, tá bom? Essa de baixo aqui que tinha rompido negado, fez um teste, essa aqui não precisa tirar não, porque vai testar de novo. Pode ser que ele venha testar de novo. Esse aqui também, ó, rompeu, negou e desnegou com o gap. Essa daqui de cima nós pode tirar também. Tirei. Aí, agora só resta nós tirar essa de cima, se ele fechar rompendo tudo.
Olha aí, pessoal, eu vou entrar nessa operação aqui, ó. Não era lugar de eu entrar, não, tá? Mas eu vou entrar nela se esse candle fechar rompendo. Vou até colocar a linha branca aqui já, acima de tudo, ó. Não, deixa a linha branca aí. Se ele fechar acima da linha branca, eu já entro no trade de compra. Ó, 4, 3, 2, 1. Entrei. Entrei, pessoal. Porque ele fechou rompendo. Então, agora essa linha aqui eu posso tirar. Ó. Agora ele está voltando para testar o rompimento. Olha isso, é um perigo. Ó. Porque os 5 primeiros minutos do candle, os 5 primeiros minutos, pessoal, do candle de 60, ele é perigoso. Ele pode andar muito, 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 muito. Ele tem uma arrancada monstruosa. E se ele viesse para baixo testar o fundo rapidinho, imagina? Então, não é bom pegar nos 5 minutos. Eu sempre falo que não é bom pegar, mas eu me empolguei, porque ele fechou acima de tudo e entrei. Mas estava bem confirmado. Bem, mas vocês viram o giro que ele deu aí querendo vir para baixo? Com tudo, pessoal. Olha, pagou. Agora eu não vou mais brincar com ele, não. Deixa ele aí, deixa passar pelo menos 5 minutos dele. Aí, tipo, no próximo candle já dá para confiar mais. Que se eu confiei nesse, imagina no próximo, né? Claro que eu vou confiar. Então, pessoal, isso que eu estou falando para vocês é pensando desde o início que eu falei para vocês, eu marquei lá no início da nossa operação, do nosso estudo, eu marquei mínima 50 e máxima do dia anterior. Ela está bem aqui, ó. Esse candle aqui, ó, é o dia anterior, tá? É um candle visível que está aqui, está lá no diário ele. Aonde o mercado está? Acima de tudo, o mercado tem que vir aqui para o topo, ó. Deve algo lá no topo, tá bom assim? Primeiro fato. Então, significa que eu não esqueci do que eu olhei lá no início, que é o diáriozão que está, os deveres que o mercado tem que fazer. Olhei no 60, olhei em tudo, odeio aquele zoom tão pequenininho para cá, para cá, para cá, e vi que o mercado tinha que subir. Estava LTA, linha tendência de alta. Então, eu estou confiando nisso aí. Estou dando prioridade para as compras e olha como é que está a minha boleta. Operando com poucos contratos. Olha com quantos contratos eu estou aqui, pessoal. Comprado com um, olha lá, ó, um C, um comprado. Vocês estão entendendo o tamanho da confusão? Agora, agora esperar esse candle aqui fechar. Ó. Falta 2 minutos para a gente ver o que a gente vai fazer nesse candle aí. Olha aí, pessoal. Compra. Comprei. Comprei, comprei, comprei. Mas eu vou explicar para vocês que é uma compra arriscada. Por quê? Porque ele triscou aqui, ó, pessoal. Cadê a minha linha fluxa? É essa. Olha aqui o que está acontecendo, ó. Vocês notou que o mercado ele triscou na máxima do 11? Então, esse candle que está aberto tem que romper tudo. Tá? Quando um trisca, o outro tem que romper. Então, se a tendência dele, a maior probabilidade dele é de subir, tá bom? Então, eu entrei a favor da tendência macro e da probabilidade do candle. Porque esse candle não tem probabilidade de cair. Ele tem probabilidade de subir. Por isso que eu entrei nele. Mas como ainda está nos 5 minutos aqui do candle de 60, pode ser que dá uma grande volatilidade para algum lado aí. Eu tenho que ficar esperto nisso daí, tá bom? O certo mesmo é eu já pegar o stop desses dois aqui e botar aqui embaixo. Tá um stop caro, ó. Mas bora esperar para ver. Tá um stop bem carinho. Olha ele aí, ó. Tá vendo? Ó? Deu 145 pontos. Mas vamos ver o que vai dar, né? Tá vendo, pessoal? 30 pontos para pegar um stop de 145 pontos. Bora ver, né? 145 pontos para pegar 30 pontos é um stop caro. Mas olha aí ele confirmando alguma coisa para mim. Ó. Ele está vindo testar os 50% do candle anterior, está vindo testar a linha amarela, que era resistência, passou a ser suporte, e esse candle anterior fechou acima daquela resistência. Então, esse candle 14, ele estava vindo testar os 50%, suporte amarelo, testar rompimento, testar linha branca, tudinho para subir, porque a probabilidade dele, pessoal, é de ficar acima do 11, tá? Ele tem que ficar acima do 11. Aí vamos ver se ele vai cumprir com a obrigação dele. Eu tenho que esperar. Ou eu tenho que esperar ele me pagar meus 30 pontos, ou eu tenho que esperar ele pegar o meu loss,
ou eu tenho que ver qual é a decisão que eu vou tomar. Sabe que hora eu saio desse trade, pessoal? Só se eu pegar o meu loss, se eu ver que está chegando perto, eu vou ter que correr com esse loss. Por quê? Porque se ele fechar aqui abaixo dessa mínima, aí eu posso sair, que o mercado vai cair. Mas se não fechar abaixo da mínima, eu posso continuar nesse trade. Então eu tenho que ficar atento agora quando ele está aproximando aqui. Assim, eu tenho que ficar atento, ó, tá, pessoal? Porque se ele vier aproximar aqui, eu faço isso, ó. Opa, 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 não pode fazer, mas pode. Só até ele fechar. Vocês têm que entender isso. É só até esse candle fechar. Quantos minutos, pessoal, que eu posso aguentar esse calor? Só 1 minuto e 50 segundos. Passou isso aqui, se ele rompeu o mínimo, você pode vir, puf, sair. Aí o horário de sair. O mercado fala com nós que horário que é para nós sair, entendeu? O mercado fala com nós. Então, devemos esperar o que ele vai falar para nós. Aí, para mim, ele está dizendo que ele vai subir. Ele está dizendo assim, Roberto, eu estou vindo aqui embaixo, ó, Robertinho, eu estou vindo fazer os testes aqui para mim disparar para o alto. Eu estou falando, beleza, então faça isso mesmo. Não vai me, me decepcionar rompendo mínima, não. Não vai me decepcionar. Além de tudo, pessoal, esse candle verde aqui, ó, ele é um engolfo, que não faz muita parte do price action, não, sabe? Mas olha aqui, ó, ele é maior do que o candle anterior aí, muitas vezes, ó, e ele é verde, então tem que subir. Não sei por que está teimando aí para baixo. É porque o mercado é doideira mesmo. O mercado é doido. Vamos ver. Vamos ver. Falta 50 segundos para o candle fechar. Agora, pessoal, você fala assim, Roberto, se ele fechar e a gente der seu lote, você sai no dedo desses dois contratos? Eu falo, não, não sai, porque aí ele ainda está confirmando a ordem. Certo que esse candle aqui, ó, pagou, graças a Deus. Certo, pessoal, que esse candle aqui, ó, ele tem a obrigação de romper tudo. Se não romper, o outro cai, viu? É para isso, né? É para isso. Agora, o que acontece, pessoal? Já que ele está bambeando nessa alta aí, eu vou fazer o seguinte: olha o que eu vou fazer com vocês. Vou pegar meu stop loss e vou colocar ele na mínima do anterior, dele mesmo. Tá aí, ó. E vou confiar. Porque se o mercado subir, vai me dar dinheiro. E se o mercado voltar, porque a tendência do próximo já é cair. Olha, ele não rompeu tudo. Sim, pessoal, mas ele cumpriu com a obrigação dele, ele rompeu o 11. Então é pro alto que ele vai. Vou pegar mais um. Vocês estão vendo um negócio desse? Vocês falam assim, Roberto, mas como é que você compra no topo? Você fala que no topo não se compra, no topo se vende. Sim, mas é porque eu estou vendo que os Kendo cumprir com a obrigação. Olha só, o 14 cumpriu com a obrigação dele. Ficou acima do 11. Aí você vai falar assim, mas o 14 não era para ficar, não era acima do 12? Era acima do 12, mas o 11 fez uma máxima, mais máxima do que a 12. Tá vendo? Então, ele tem que ficar acima do 11. Agora, esse que está aberto aí, que é o 15, ele tem que ficar acima, pessoal, do 13. Agora eu concordo com você, tá? Agora eu concordo. Ele tem que ficar acima do 13, tá bom? Vamos nós. Vou até botar a linha fluxa lá, ó. Ele tem que ficar acima disso daí. Senão, ó, pagou. Beleza. Então eu entrei, pessoal, eu entrei na probabilidade do candle e da tendência. Olha só. O diário não está dizendo que tem que ir para o topo, ó, pessoal, terminou de pagar um alvo, tá? Esse aqui é um alvo, ó, máxima do dia anterior. Por isso que eu boto a linha, para mim saber onde eu estou, para onde eu vou. Aqui é outra região de briga, pessoal. Vocês lembram aqui para trás que eu falei região de briga? Bora lá ver? Olha aqui, ó. Bem aqui atrás eu falei, ó. Aqui, pessoal, região de briga, ó. Topo, 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 topo. Região de briga, ó. Aí ele passou. Aí aqui é região de outra briga, ó. Ó, ou então aqui, ó, que é a massa do dia anterior, ó, região de briga aqui, ó. Então agora aqui eu tenho que ficar esperto de novo. Eu tenho os locais que a gente tem que ficar esperto. É que nem, pessoal, dirigir um carro. Imagina você pegar um carro elétrico, um carro automático, né? Quer dizer, um carro automático, né? E pisar no acelerador dele e deixar ele correr o máximo que ele pode, sem você nem saber para onde é que você está indo. Você está perto de uma preferência proibida lá, você está perto de um semáforo, você está perto do final de uma rua, você vai capotar, vai dar ruim. Mesmo assim é o trade. Você tem que estar aqui, pisado no acelerador do trade, mas a hora que precisar tirar o pé do acelerador, tu tira.
A hora que tiver a encrenca, a briga, você sai, você maneira o pé do acelerador, espera o mercado reagir, o que, que ele vai fazer, para você ter outra ação, entendeu? Olha aí um Kendo desse tamanhozão subindo. Estou de boa. Por que, que eu estou comprado? Aí? Eu estou comprado, eu quero que ele sobe. Olha quantos mil pontos eu estou aí atrás, pessoal. Vocês estão vendo o tamanho da confusão? Olha quantos pontos eu estou aí para trás. Só que aqui é uma região de briga. Vocês lembram que eu falei? Não podemos esquecer, ó. Região de briga, linha branca, aí tem esse buracão aí para cima. Isso aqui é um buraco, ó. Tá vendo? A gente marca é para a gente ficar olhando, não é para marcar e esquecer que marquei. Ah, eu marquei, mas eu esqueci o que foi que eu marquei. Ah, eu falei lá do diário, lá quando eu olhei o mercado no início, mas agora eu já esqueci. Não, tem que exercitar a sua mente para você não esquecer mais. Tá bom assim? Não pode esquecer mais. Então, pessoal, quando você estiver assistindo esse meu vídeo aqui, ó, você bota na sua cabeça isso, tá? Tudo que você olhou no início, vai mastigando, vai voltando atrás e pensando, tipo assim, não, eu falei que era para subir, eu olhei o diário, eu marquei máxima e mínima e 50% do diário, eu sei onde é que eu estou, eu sei para onde eu tenho que ir, eu entendo, eu sei, eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Quando aquele negócio vinha assim, compra, 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 aí você fala assim, não, não, tem que ver onde é que eu compro aqui, tem que ver por que, que eu compro. Se você não souber por que, que você vai comprar, você não compra. Se você não souber por que, que você vai vender, você também não vende. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo na frente do gráfico. Senão, o mercado passa o olé na gente. Olha aí que candle bonito, pessoal. Olha que candlezão lindo. Vou imprensando, tá? Vou imprensando por quê? Porque aqui já está numa região de briga, numa região que o mercado pode querer fazer pullback. Vocês notou que aqui ele só deu candle de pullback? Vamos dizer aqui, ó só candle de pullback, 50%. Ó. Aí subiu, subiu, ó. Só um candle de pullback, só no próximo 50% do candle mesmo, anterior. Não deu pullback de verdade, da pernada inteira. Porque o pullback, pessoal, é assim, ó. Olha, ele tem que vir aqui de novo para tornar embora. E ele vai fazer 1 hora isso aí. Ele tem que fazer. É saudável para ele. Então, eu já vejo assim, ó, uma barra muito forte, porque está no início dos 60 minutos. Não é novidade, tá? Está no início dos 60 minutos. Uma barra muito forte dessa. Agora eu vou esperar o próximo trabalhar. Esse candle aí fechou careca, dá é venda, só que ele deve alvo aí na cabecinha. Eu vou até pendurar uma ordemzinha de compra aqui, pessoal. Ó. Se pegar, pegou. Vou induzir ela para pegar. Pegou. Pronto. Ele deve um alvo lá em cima. Ele fechou careca, tá? Ele pode me dar uma canseira, que eu tenho que voltar aqui, ó, no 50% dele mesmo. Só que ele deve esse alvo aqui em cima. E ele está mais perto do alvo do que dos 50%. E até para ele cair, ele tem que paviuzar lá em cima, porque o careca tem que subir para fazer de conta que está indo, e cansar e voltar, e deixar pavio. O careca é assim que ele funciona, tá bom? Olha, pagou. Pagou. Então agora vamos ver se ele vai deixar o pavio. Ele tem que deixar um pavio para cima, ele tem que triscar na linha branca. Se não triscar na linha branca, pessoal, aí já fica sem jeito. Não tem que triscar na linha branca lá. Ou ele só querendo cair. Ele mal paviuzou a máxima do anterior. Vamos colocar a linha lá? Então, esse candle aqui, ele cumpriu com a obrigação dele, tá? Ele só tinha que ficar acima do 13. Ele ficou de lambuja até acima do 14, acima de tudo. Olha lá a linha. Paviuzou, pessoal, ó. Botei a linha na máxima do candle, ó. Paviuzou um pouquinho. Pobremente, mas paviuzou, tá bom? Pobremente. Agora, pessoal, se eu sou cauteloso, se eu sou aquele trade moderado, não sei como é que é o nome, não sou agressivo, né? Eu já iria saindo desse trade aqui, porque o 60 já está sobre comprado, sobre. Ele já está dando todos os alvos dele que posso imaginar, ele já está dando, tá? Olha aí, ó. Não posso confiar muito em compra mais não, pessoal. Vocês observam que a minha linha de marcação do máximo está lá em cima, mas tem um buraco, muitos mil pontos para chegar lá. Agora, o alvo desse mercado está aqui, ó. Olha ele aqui, ó, nos 60 minutos. Está triscando, ó. E às vezes ele não chega até o alvo, ele volta antes.
Por esse motivo, pessoal, que o nosso alvo é um pouco antes, tá bom? Se o nosso alvo for aqui nessa linha de cima, o nosso gain tem que estar aqui, ó. Agora o loss, se for loss, nós tiver o nosso loss for aqui em cima, o nosso loss tem que estar aqui, ó, tá? Loss tem que estar longe e gain tem que estar perto. Pensa nisso. Não sei se vocês entenderam o ditado. Se aqui for o loss, ó, o loss tem que estar aqui em cima, tá? E se aqui for o gain, ó, o gain tem que estar aqui embaixo. Então pensa nisso, pessoal. O gain você tem que deixar por santo. E o loss você também tem que deixar por santo. Tá bem assim? Vamos ver o que vai acontecer aí. Olha aí, pessoal, como é que esse candle fechou. Olha, ele cumpriu com a obrigação dele, tá? Esse candle aí, ó, fechou careca, mas fechou imprensado, muito careca, com nenhum por cento de pavio, nada de pavio. Então, ele está mostrando para nós que ele está com força, porque observa bem, pensa comigo. Ele paviozou lá para cima e desceu, desceu, desceu até o último segundo dele. Ele não subiu um pouquinho para deixar o paviozinho miseravelmente para baixo, não. Ele fechou muito forte, muito para baixo. Olha, ó, muito careca mesmo. Eu não vou comprar aí, não. Eu já tô cabreiro, porque ele está no meio do buracão. Ele está no meio do buracão. Esse já deu o alvo para cima que ele tinha que dar. Era na máxima do candle anterior. Ele até paviozou o candle careca. O candle anterior deu barra gigante e careca. E esse aqui já fechou bem negativo. Então, consequências de candles grandes, rompimentos. Fechar um negativo assim, ó, significa que esse aqui já paga 100% da projeção dele mesmo, pessoal, de venda. Nesse cenário aí, eu já vejo isso, ó. Olha aqui, ó, vou botar uma projeção para vocês verem, tá? Olha aí, ó. Vocês estão vendo? A projeção, ele tem que pagar 100% dele. 100% é aqui, ó, onde ele já está quase vindo, praticamente já triscou no 100% dele. Bora ver se eu consigo tirar esses numerozinhos daí. Olha aí, pessoal, eu tirei, deu 100%, pessoal, ó, já pagou 100% dele. Esse candle aqui, ó, esse candle aqui, ó, já pagou 100% dele aqui para baixo. Por que que ele paga? Por causa que teve uma sequência de candle verde, muito candle verde tendo rompimento. Quando dá um desse aqui, você pode projetar para baixo que ele paga. Agora, se esse candle aqui vermelho que está trabalhando fechar abaixo desse aqui rompendo mínima anterior, eu tenho que sair na hora da operação e entrar contra. Sair e entrar contra. Então, vou tirar a projeção, porque ele já pagou 100% dele mesmo. Pronto, ele já pagou. Agora, pessoal, olha onde é que está meu stop loss aí. Eu prensei aí. Olha, eu estava ganhando até 1.700, já estou com 1.400 pontos. Mas é a vida, tá? Mas vocês notou que para subir, às vezes eu subia com 2 contratos. E para descer, eu estou descendo só com um. Ó. Isso aqui que é o macete. Então, deixa eu cair aí por enquanto. Se ele pegar meu stop loss, pegou. Tá? Se ele pegar, pegou. E se ele fechar antes, se ele fechar antes, eu pego e sai no dedo. Se ele fechar antes de pegar meu stop loss, mais rompendo mínima. Aí eu venho aqui, puf, sai no dedo. Estão entendendo o tamanho da confusão? Sai no dedo. Bora ver. Eita, pessoal, que incrível isso. Pessoal, segue aí o meu canal, assiste os meus vídeos, que tem grande validade esses vídeos. Tem vídeos aí, pessoal, que os mentores só colocam assim em mentoria paga mesmo. E eu estou dando gratuitamente esses vídeos aí para todos vocês. Mas eu estou fazendo isso para quê? Para vocês gostar do meu conteúdo, para vocês deixar o like, para vocês se inscrever no meu canal, que eu vou ficar aqui feliz da vida e vou colocar cada dia mais vídeos bons para vocês, muitos bons. Olha aí, pessoal, de 60 minutos que ele está fazendo, está devolvendo tudo, ó. Nem triscou no alvo dele e já está voltando, está ficando pavio grande nos 60 minutos. Isso aí está me cheirando mal. Falta 30 segundos, pessoal, vou sair, ó. Sair, tá?
Por que eu saí? Falta 30 segundos o candle. O 60 está devolvendo tudo. Aqui já é sinal de reversão, né? Porque depois de uma sequência todinha desce um candle desse aí, já é sinal de reversão. Aí eu vou meter 5 contratos de novo, fazer aquela operação de novo de entrada e entrar assim que esse candle fechar. Simples assim. Ainda fechou negando, pessoal. Aí, ó. Entrei. Ai, 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 ai. Vou mostrar para vocês aqui o que foi que aconteceu. Olha aqui, pessoal. Fechou negando, ó, o último rompimento de máxima foi esse aqui, ó. Ele fechou abaixo. O que ele fez, pessoal? Ele fechou negando o último rompimento de máxima e ainda rompeu o mínimo anterior. E ainda fechou abaixo da mínima dele mesmo. O único defeito, abaixo dos 50 dele mesmo, desculpa. O único defeito dele foi mais contra 5. Só foi dele ter fechado careca, tá, pessoal? Mas olha só, tá? Ele negou o último rompimento de máximo. Ele rompeu o mínimo anterior. 2. Ele fechou abaixo dos 50 dele mesmo. 3. Ao meu favor. E contra eu, o que foi que aconteceu? Só que ele fechou careca. E ainda o que ele fechou careca não quer dizer reversão, quer dizer que ele só volta nos 50%, mas ele tem que continuar caindo. Então, quer dizer, é 3 contra 1. O 3 sempre ganha, ao meu favor. Então, pessoal, é esperar agora. Vocês notaram que eu saí de uma e entrei na outra? Saí da compra e entrei na venda. Pronto. Olha isso. Ai, 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 ai. Eu estou explicando direitinho para vocês. Tudo direitinho. Pessoal, tem um porém também que eu gosto de falar. Vocês notam que essa linha picotada aqui, ó, ela é a máxima do dia anterior? Roberto. Olha aqui que incrível. Rompeu. Já negou. Por que nega, Roberto? Porque 90% dos rompimentos são falsos. Ó, rompeu, negou. Por que ele negou, Roberto? Porque tem que vir fazer um pullback. Ó, e o pullback dele pode ser mais abaixo do que a máxima do dia anterior. Por isso que ele nega. Porque ele tem que vir mais abaixo mesmo. Aí, por esse motivo, todo mundo fala: 90% dos rompimentos é falso. É falso mesmo, porque o mercado volta, depois que ele rompe, ele volta a fazer pullback. Aí ele tem que vir mais embaixo. Só que quando ele subir, ele rompe isso aqui com tudo de novo e vai embora. Então, é o caminho do mercado. É o que o mercado faz, a gente, de tanto ficar na frente do gráfico, sentadinho olhando, o dia inteiro, a noite inteira. Agora eu estou dando as aulas, pessoal, estou melhorando ainda mais na minha leitura, estou refinando mais a minha leitura, eu estou estudando muito mais. Quando eu estou dando as mentorias, pessoal, individual, aquela mentoria o pessoal me cobra, o pessoal pergunta, e eu sou obrigado a responder, a achar uma resposta. Nessa brincadeira eu estudo muito mais agora. Então, aí que eu estou ficando bom mesmo, graças a Deus. Graças a Deus, viu? E bem lembrado, pessoal, eu estou fazendo mentoria individual, tá bom? Se vocês quiserem fazer mentoria individual comigo, eu estou cobrando R$ 150 na mentoria individual, tá bom, pessoal? É uma aula maravilhosa, a gente conversa, eu vejo tanto que você entende do mercado, em que nível você está, para saber te ajudar, tá bom? É R$ 150 a hora não, R$ 150 a aula. Ela tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Nós pode ir até você falar assim, tá bom por hoje, porque já deu um nó aqui na minha cabeça, já não estou entendendo mais nada, já não estou produzindo, então vamos parar. Aí o que eu faço? Eu pego quando terminar a aula, dá um tempinho só, porque eu espero ela baixar aqui no meu computador, aí eu edito ela, tiro alguma partezinha que ficou sem som e envio a aula para você bonitinha, para você guardar e ficar estudando aí ela um pouco até você resolver fazer outra. E se você resolver fazer uma outra aula comigo, uma outra mentoria individual, aí eu já faço a R$ 100, tá bom? Eu já dou um desconto de R$ 50. Só a primeira que é 150. As demais eu já faço por R$ 100, R$ 100, R$ 100. Quantas outras você for querer, tá certo? E daqui a um dia, pessoal, eu vou fazer um grupo do Telegram, né? Uma sala de espera, assim.
para vocês colocar a intenção que vocês têm para fazer uma mentoria comigo. Aí, se eu ver, pagou, pessoal, ó, pagou. Aí, se eu ver que tem um número de aluno que já vale a pena eu fazer a mentoria, aí eu vou fazer uma mentoria, tá bom? Mas, por enquanto, ainda não fiz o grupo da sala de espera, pretendo fazer, tá bom? Mas as mentorias individual eu já estou fazendo, tá? Olha, ó, pessoal, vou entrar de novo. Fechou abaixo, rompendo no caso, ele fechou rompendo a mínima anterior, fechou abaixo dos 50% dele mesmo, deixou o pavio para baixo, tudo confirmado para mim entrar na venda. Aí vocês falam assim, sim, Roberto, mas esse suporte branco aí, ó? Não, pessoal, pela leitura do contexto, esse suporte agora não importa muito, não. A leitura do contexto, tá? Então, pronto. Então, só a primeira mentoria que é 150, as demais mentorias pode ser R$ 100. A aula eu envio para vocês no final dessa mentoria individual e vocês me contatam assim, ó, me chamando lá no Telegram, no PV, vai lá no Telegram. Se você ainda não tem meu Telegram, pessoal, é só ir lá na descrição do meu canal, tá lá o meu Telegram. Lá, pode ir na minha fotinha, abaixo da fotinha lá do canal, tá escrito mais, você aperta lá em mais, aí você pega e, e me chama lá no Telegram. E a gente marca uma aula individual. Eu vou saber o nível que você está nas suas operações e em que eu posso te ajudar, tá certo? Olha aqui os 60 minutos aqui, pessoal. Olha aí, ó. Devolveu tudo, devolveu tudo. Você tem que estar ligeiro para ele. Você viu que chegou bem aqui em cima, ele começou a ficar fraco, fraco. Aí triscou só nessa linha branca aqui, ó. Ele triscou só num acidente dele mesmo, pessoal, dos 60 minutos que eu coloquei lá. Olha isso para vocês verem, ó. Aí ele já começou a fraquejar, deixar pavio, já comecei a ficar ligeiro com ele, já saí da operação aqui, não esperei nem pegar meu stop e já entrei de novo contrário. E eu já estou ganhando aqui de novo mais 400 pontos, com um único contrato na boleta, agora vendido. Tá bom, pessoal? Então me chama lá para fazer uma mentoria individual, assiste aqui os vídeos do meu canal, deixa o like nesse vídeo e tamo junto. Pessoal, acho que já valeu a aula por hoje, tá bom? Já vou saindo, vou ficando por aqui. Já valeu muito, né, pessoal, essa aulinha por hoje aí. É, expliquei para vocês aí muitos itens importantes, e muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo like, muito obrigado pelas suas inscrições aqui no canal, que tem aumentado bastante. Muito obrigado. Deus abençoe vocês e suas famílias grandemente. Todos nós, não é verdade? Então, vou encerrar aqui para vocês verem. Olha, toma, encerrei. Saí ganhando aqui, pessoal, 1.685 pontos. Tá ótimo. Eu só entrei com 5 contratos. Depois eu fiquei com 4. Um. Saí com 4 e fiquei com um único contrato, tá bom? Quanto isso dá em dinheiro? Ó, R$ 377. Não é muito? Não, mas dá uma diariazinha, né? Já dá alguma coisa já. Se fizer assim todo dia, já é uma maravilha. Eu creio que não faz, pessoal. A gente não consegue fazer às vezes. A maioria dos dias faz, mas tem dia que busca 500 pontos, já tá bom. Às vezes o mercado tá ruim, mas esse mercado aqui foi bom nesse dia. Ó. Foi ótimo. Então deu para a gente abusar dele, mas não devemos abusar muito do mercado. Se você vê que está lateral, vê que quer voltar, tem que ser ligeiro com ele, porque toma muito dinheiro da gente. Tá certo assim, pessoal? Aí, pessoal, então vamos ver o nosso relatório de performance, como ficou. Negociação, relatório de performance. Olha aí, pessoal. Deu isso, ó. 100% de assertividade. 100%. Ó. Simulador, hoje, no caso esse dia, 6 contratos vendidos, que eu entrei com 5, fiquei com 4, depois fiz mais uma com 2, deu 6. E aqui deu 24, porque eu fui colocando contrato, tirando, colocando, tirando, colocando, tirando, somou tudo. Mas ao todo só fiz 2 operações, uma de compra primeiro e a última de venda. Tá bom assim? Olha que maravilha, pessoal. Olha que maravilha. Então não é impossível não, pessoal. Não é impossível não, não é, não é. Pode botar na cabeça que não é impossível, tá bom? Bota na sua cabeça que não é impossível. E me chama aí para a gente estudar juntos, tá certo? Se você não quiser fazer mentoria individual,
para mim testar o seu conhecimento, ver como é que você está, mas curte aí os vídeos do meu canal. Tem bastante vídeo aí bons para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.